registrar. Thalita chegou. Olá! Oi, Thalita, tudo bem? Tudo bom, Marcos? Prazer estar com você, prazer imenso aí. Ter uma live pra gente ter tanto assunto legal. Espera um pouquinho, vai segurar um pouquinho. Show de bola, é muito bom. Obrigado pelo convite aí. Espero que seja bacana. Muito bem, estamos ao vivo agora pelo Facebook, aqui na nossa transmissão da live com o Marcos Nunes. Né? Hoje estamos aqui com uma condição muito especial mesmo, né? Professor Marcos Nunes, e aqui estamos com mais pessoas ainda. Estamos aqui com a Thalita, você que vai ver o Marcos vai ter que colocar esse fone. Isso. Ao vivo é assim mesmo, a gente acaba tendo que fazer algumas coisas improvisadas. Estamos aqui com o professor Marcos e com a Thalita, dois convidados especiais hoje. Quando você for falar, você olha para aquele lá, tá bom? E o Marcos nos vê por aqui. Tá bom. Bom, o pessoal está chegando agora, então quem está assistindo nesse momento é as pessoas que nos viram aqui pela retransmissão, né? E esse vídeo vai ser retransmitido para o YouTube e para o Instagram também, tá? Quem, antes de mais nada, nos acompanha nas redes sociais, se inscrevam aqui, nosso Facebook, nosso YouTube e nosso Instagram. Tá, tem os dados aqui deles para você nos seguir. Eu estou meio ansioso aqui, agora vamos lá, passar a palavra para a Thalita que ela se desenrola melhor nesses momentos. Eu quero começar, enquanto o pessoal chega, Marcos, quero contar um pouquinho da história de como foi que nós nos conhecemos, né? Então, pessoal, vou contar um pouco da história aí com o Marcos. Alguns anos atrás, eu fui fazer uma visita na UNASP. O UNASP é um centro de referência em educação, vinculado à rede adventista, e era o meu sonho ter um parceiro, alguém da rede adventista, porque eu sou ex-aluna da rede. Então eu, do 6º ano ao 3º colegial, estudei no colégio adventista aqui em Santo André. Então eu tinha muita gratidão, porque tenho memórias afetivas muito profundas por tudo aquilo que o colégio me proporcionou. Não só em questão acadêmica, que também me ajudou muito, porque eu passei numa faculdade pública, a melhor do Brasil no meu setor, que eu sou formada em estatística, e também na questão emocional, na questão espiritual, enfim. Então eu fui para a UNASP, conheci o Marcos ali numa reunião, e ele acabou gostando muito dos materiais, se encantando, e começou a fazer alguns vídeo-aulas, mostrar alguns materiais, e a UNASP foi o primeiro centro de referência que adotou um projeto nosso chamado Kit do Aluno. O que era esse Kit do Aluno? Eram materiais que os alunos usavam várias vezes ao ano, então justificava, né, eles terem os seus próprios kits. E o Marcos, na época, encabeçou todo esse projeto, treinamento dos professores, foi algo assim bem legal e bem diferenciado. Os anos foram passando, eles perceberam um pouco dos resultados, aí é o Marcos que vai conversar, a gente vai bater um pouco de papo hoje sobre o potencial de materiais concretos e algo correlacionado à matemática. E aí, ao longo do tempo foi passando, as nossas parcerias foram se aprimorando e realmente o NASP ele já é um centro de referência e não foi muito diferente com o material concreto. Então, várias outras escolas, inclusive da rede, vendo o modelo de sucesso adotado por eles, também acabaram implementando os materiais. A gente tem uma capilaridade grande na rede adventista e a gente deve muito a isso ao empenho também do Marcos, pelo profissionalismo, pela forma de trabalhar com os materiais, pelos vídeos e por a gente ver ele mandando às vezes ou foto ou vídeo de como os alunos estavam reagindo a isso. Os alunos todos entretidos, fazendo as aulas, felizes e fazendo foto. E olha, eu vi uma experiência nova, eu descobri algo que eu não conseguiria ter enxergado antes. Então a gente vê uma aula tradicional e a gente vê as aulas que o professor Marcos proporciona, né? Inclusive através desses materiais, a gente vê o engajamento da turma dele, a gente vê a alegria, parece que as pessoas esperam o momento de ter aula de matemática com o Marcos. Então eu falei, não tinha alguém melhor pra gente trazer pra nossa live do que alguém tão apaixonado pela matemática, alguém tão excelente, que a gente já tem aí uma parceria longa de vários anos e eu creio que é só o começo ainda de longos anos aí. Foi mais ou menos isso, né, Marcos? Foi mais ou menos isso, fiquei até contente aí, ó, que você falou, mas é realmente
é um reflexo daquilo que a gente tem trabalhado aí esses anos. E eu vou falar um pouquinho aí desse processo e de como que a gente passou a utilizar, tanto na escola básica, quanto na educação infantil, no superior, no médio, no estado, na particular, tudo isso. Porque não são só flores, né? A gente conta depois os resultados do processo, né? O sucesso do processo, mas para todo novo projeto tem a sua fase de implementação, tem as suas dificuldades iniciais, tem aquilo que a gente precisa organizar dentro da escola, tem pessoas resistentes, mas quando a gente entende o potencial do projeto, do material, essas barreiras a gente acaba contornando com relação ao tempo. Então não é, eu quero colocar um material concreto na minha escola e amanhã eu já vou ter um mega resultado e vai ser tranquilo. Não. Quem te oferecer, quem te vender uma solução assim, desconfie. Como toda metodologia, como tudo que é novo, há sim algumas barreiras, há adaptações. A questão é, quando a gente persiste porque entende o potencial, a gente colhe resultados satisfatórios, mas para isso é uma trilha, né, a percorrer. Com certeza. Acredito que estar disposto a ter não apenas os bônus, mas também os ônus dessas atividades, dessa implementação, faz parte do processo de aprendizagem, né? Nós aprendemos. Eu aprendi muito como professor com o material da NP, tá, Thalita? Conta então, um pouco para nós a sua experiência, como que se deu aí essa sua paixão por matemática e como você tem desenvolvido as suas aulas, porque eu tenho visto o engajamento dos seus alunos nas suas aulas é algo que não é comum. A gente vê como eles anseiam, inclusive, para ter aula com você, como que você faz ali da sala de aula realmente um espetáculo, um palco, no sentido de aprendizagem mesmo, no sentido onde eles veem os conceitos na prática, há engajamento, a gente vê um resultado, algo que você faz a diferença. Então compartilhe um pouco dessa sua experiência, dessa excelência que você desenvolve aí no seu dia a dia com o pessoal. Primeiro segredo é colocar as vidas nas mãos de Deus, né? Acredito que Deus estando à frente, ele vai capacitando a gente a cada momento para fazer as coisas. Segundo, eles têm que torcer para o Bahia nas minhas aulas. Como eu sou torcedor do Bahia, então aqui em São Paulo, eu peço que alguns torçam também para o Bahia, tá bom? Exatamente. Depois, eu tive a honra de fazer parte de uma família de professores. Então, minha mãe é professora de matemática, meu irmão mais velho é professor de matemática, meu irmão do meio, ele fez biologia, mas hoje ele dá aula de robótica. Portanto, ele está diretamente ligado à matemática. Tá no DNA já o negócio. Então, assim, somos uma família de professores, estamos aí ligados à educação e não apenas de passar a matéria. Nós precisamos e nos interessamos por métodos que façam que os alunos realmente tenham entendido o que você falou. Não adianta você entrar numa sala, dar uma aula de trigonometria e o aluno não saber. Eu até canto musiquinha de trigonometria com eles, eu até brinco com as fórmulas, né? Crio frases engraçadas com as fórmulas para que eles possam realmente fixarem aquele conteúdo. Mas se eles não verem na prática, ou no nosso, que nós vamos falar aqui, se não manipularem esse material, pouco isso vai fazer sentido. E se não fizer sentido, provavelmente eles vão esquecer. Verdade. E aí, como você falou... Desculpa? Não, pode continuar. E aí, como vocês falaram, em um determinado momento da minha carreira, fui convidado pelo UNASP para ser o coordenador de matemática da escola básica. Isso para mim era um desafio. Eu tinha acabado de me formar também em pedagogia. No UNASP eu fiz matemática e depois eu fiz pedagogia fora. Tinha acabado de me formar em pedagogia e era hora ali de fazer acontecer com esse novo conhecimento também, digamos assim. E eu precisava me apropriar de como esses alunos estavam aprendendo a matemática lá nas séries iniciais. Apesar de não ser o professor, eu ia fazer a capacitação das professoras. Então nós teríamos ali encontros quinzenais com as professoras, por conta de diversos aspectos que nós estávamos avaliando no NASP. Inclusive o PAEB, que você citou aí no início, que é um indicador, né, de como que estava o ensino, que competências que deveriam ser mais trabalhadas, e é um indicador dentro da rede de escolas adventistas aqui no Brasil,
que tem funcionado com esse caminho, tem andado, trilhado esse rumo aí. Então eu comecei a reunir, estudar material, pesquisar livro. A professora Márcia, na época era a nossa coordenadora, ela indicou ali um caminho onde eu deveria andar, e dentro desse momento eles foram numa feira e encontraram com a Thalita e com sua equipe, né, com a equipe, trouxeram então esse momento para que a gente conhecesse. Eu lembro muito bem que eu entrei na sala e me deparei com a prancha trigonométrica. Eu tô com uma aqui, ó. Foi amor à primeira vista. Isso aqui. Enquanto tinham algumas professoras ali de ensino fundamental 1, olhando aquele negócio colorido, bem bonito, eu estava realmente encantado com a prancha trigonométrica. E aí elas perguntaram assim, mas Marcos, o que você está vendo aí? Eu girava, eu falava, meu Deus, como é legal. E essa semana, inclusive, eu compartilhei, César, um vídeo seu explicando a legal, do canal do YouTube, né? Um aluno que tinha me pedido uma ajuda com trigonometria, um aluno da faculdade. Mas daqui a pouco vamos falar sobre a faculdade. Então, ali no ensino básico, né, na educação infantil, nós conversamos com a diretora e ela decidiu aderir o laboratório inteiro da educação infantil para essa parte do NASP. Então, eles não têm material que trazem para cá. Fica no NASP e as professoras usam com eles. Eu sei que usam, porque agora o meu filho mais novo está na educação infantil. E eu conversando aqui, ele falou, já vi isso, já vi aquilo. Opa, se já viu é porque está usando. Certo? Que bom. Então, é muito legal. Na educação do Fundamental 1, então, já começou a se trazer o material para casa, né? Esse kit. Meu filho mais velho, agora ele está no 3º ano. E esse ano ele está usando esse material aqui, ó, das fichas sobrepostas. Legal. Bem bacana. E foi aí um momento interessante, porque eu comecei a ouvir a videoaula da professora e falei, opa, foi esse material. Aí eu fui ver e era o material. E é muito legal saber que a gente participou da implementação de tudo isso, né? No Fundamental 2 e no Médio, aí nós passamos a trabalhar com professores que são especialistas. E aí vem um recado direto para os professores que são colegas de profissão, que se formaram em matemática também. Tudo que você vai usar, qualquer metodologia que você queira usar, você precisa realmente estar apaixonado por ela, para que você possa entender o potencial que ela tem. Você tem que verificar até onde você consegue chegar com ela. Eu acho que esse foi o segredo para que a gente conseguisse utilizar ali por um tempo bem bacana o material tanto do Fundamental 2 quanto do Médio. Ainda no finalzinho do Fundamental 1, eu separei aqui uma atividade que a professora de 5º ano ficou muito feliz, quando nas capacitações ela estava com muita dificuldade de explicar o tal do MMC. Eita, verdade, é uma dificuldade isso aí do MMC. Você não brinca aqui com as fichas que a gente trouxe, né? E aí ela olhou e falou, nossa, que legal. E aí brincou tanto com as frações circulares quanto com os ângulos, né? Aproveitou e já fez 2 coelhos com a cajadada só. Depois ela me contou ali, muito, muito feliz sobre esse resultado. Eu acho que nesse momento que eu tive ali com o Fundamental 2, foram 2 anos e meio, e Fundamental 1 também, foram 2 anos e meio em que essa troca foi muito especial. Eu parei de ser aquele professor que chegava e o aluno chegava e falava assim, não, mas ele não aprendeu as 4 operações lá no Fundamental 1, sabe? Eu acho que não é bem assim. A gente tem a oportunidade de fazer diferente. E tem feito, né? A gente tem visto isso. Exatamente. E nessa situação de fazer diferente, surgiu aí uma nova oportunidade, né? No estado, eu trabalho no colégio estadual também, sou professor do ensino médio, lá do colégio Beatriz de Quadros Leme. Eu acho que é o melhor colégio estadual do Brasil, porque eu só trabalho nele. Eu fui lá, conheci, é um colégio muito bacana. O motivo é bom, né? Pelo menos eu acho que é melhor. Se eu tô lá, é o melhor lugar, né? O professor de matemática de lá é um espetáculo. E aí eu digo que, assim, o bom professor não é só aquele que ensina bem a apostila, mas aquele que vai além da apostila, né? Que você tem uma didática e uma metodologia diferente até do que o tradicional, né? Você vai atrás de coisas novas para prender a atenção do aluno, para fazer com que o aluno
vá e se interesse mais, não seja uma coisa simplesmente vaga, né? Uma coisa que é isso e acabou. A apostila é essa, né? Mas você vai além disso, né? Com certeza. E aí chegava no momento, por exemplo, no momento de revisão, onde nós tínhamos que trabalhar as 4 operações. E o aluno que ele está chegando ali, entrando no ensino médio, ele morre de vergonha de dizer que não sabe as 4 operações. Então ele acaba se vestindo da coragem de dizer que matemática é difícil, que o pai já não sabia, a mãe já não sabia, que era genético, então que ele não vai aprender. Dificuldade de matemática e genética, ótimo. Acaba com a espiritual, vou morar para as pessoas. Exatamente. Então, nessa situação, nesse contexto, a gente precisava dinamizar isso. E aí, conversando com o nosso coordenador lá, que está até hoje, que é o André, ele falou que a gente chegou uma verba e a gente queria comprar um material. Tem alguma coisa de matemática para a gente conseguir? Eu rapidamente entrei em contato com a MMP, que entraram em contato com o André, e aí eles juntos lá se organizaram, e o colégio adquiriu os laboratórios de Fundamental 2 e de médio. Por que adquiriram os dois? E para mim foi especial por isso. Porque eu consigo utilizar o material de Fundamental 2 para fazer a revisão do médio daquilo que eles ainda não conseguiram alcançar. Tem uma atividade que eu faço que é muito legal, que é com esse material aqui, ó. Conheço. Muito bom. Eles têm que jogar entre si, e a regra é o seguinte, ó. Vocês vão fazendo chaveamentos, tá? Então, primeiro, os campeões vão jogar contra os campeões, e nós vamos aí diminuindo o número de competições, né? Até chegar na final. O detalhe é que a final é contra mim. E aí, gente, tem sempre alguém muito empolgado. O que o aluno quer, na verdade, é ganhar do professor. O sonho dele é conseguir ganhar do professor, né? Então, a partir do momento que eu começo o desafio, eles ficam já torcendo. Aquele aluno que sabe mais matemática, que eles já conhecem, né, de outros anos, eles ficam dizendo, não, tomara que fulano chegue na final e vai ganhar do professor, vai ganhar. Confesso a vocês que eu já perdi algumas, tá? Olha isso! Já perdi algumas. Não, isso é muito legal. Quando perde? Eu acho esse projeto especial muito bacana, porque faz toda a diferença para a motivação do aluno, né? Faz toda a diferença para como é que chama? O aluno, ele fala assim, poxa, eu ganhei do professor, né? Nossa, como eu sou esperto. E às vezes quem decide são os dados, né? Pouca diferença faz, se você sabe ou não, mas isso realmente motiva muito o aluno na competição, né? Autoestima, na confiança, e fala, poxa, eu estou entendendo isso a ponto que, poxa, se o meu professor, eu estou conseguindo ali jogar pau a pau com ele, é porque de fato eu desenvolvi, eu superei essa habilidade. E isso é muito bom. Faz com que... Porque para que serve um material concreto? Para você aprender os conceitos? Ok, ok, faz parte também. Resolver a apostila, né? Passar por tudo da apostila, pode. Só que muito mais que isso, o material ele tem que preparar o aluno para a vida. Que é fazer o quê? É desenvolver competências e habilidades. A como você raciocinar, a como você construir um pensamento, a como a partir de uma base que você entendeu, você ir conseguindo colocar novos elementos, incrementando e aprendendo coisas novas a partir daquilo que você construiu na sua mente. Então, é um material que vai muito além. É você destravar o aluno em matemática. A partir daí, às vezes um aluno que iria para humanas, porque odeia exatas, se ele é destravado em matemática, ele pode ser um engenheiro ou qualquer outra coisa que ele não seria normalmente porque se travou na matéria. Então, a gente entende isso também como um propósito, como algo muito forte nessa questão. A MMP ela respira esse propósito, que a gente entende que eu não quero ensinar só para o aluno a fração. A gente quer destravar pessoas, às vezes muda até destinos. Eu digo isso porque eu até como aluna da rede adventista tive um professor de matemática que ele era um espetáculo. Eu não, tô pra ver um professor assim tão especial como ele era, o professor Daniel. E foi a partir das aulas que eu tinha com ele que ele era alguém tão especial que me motivou a fazer estatística. Eu sou formada em estatística. Não é que eu fiz estatística porque eu era uma apaixonada em matemática. Eu tive um professor muito bom que traziam elementos para mim que faziam com que eu me destravasse naquilo e eu acabei seguindo pelo lado de exatas depois.
Então, a diferença que faz a gente ter as ferramentas certas, ter o profissional certo, alguém que consegue desenvolver, porque não é todo mundo que tem a facilidade de abstração, não é todo mundo que consegue ter essa questão visual, ainda mais do que da matemática. Então, se a gente não facilita e coloca essas ferramentas, a gente pode perder alunos, né? Que poderiam ser grandes potenciais em exatas, porque tem um raciocínio lógico, porque sabe usar bem um jogo, porque tem outras competências, mas acabam não usando essa habilidade por conta de alguns bloqueios numa teoria que ele não visualizou o abstrato para o concreto, né? Minha esposa costuma dizer o seguinte, Thalita: eu amo matemática, mas não gosto da matemática. Interessante. Olha, dá uma live só sobre isso. Então, eu assumi isso, porque realmente tem gente pessoas que vão ser bons em outras áreas, e que bom. Eu só não gostaria de que as pessoas que tinham um certo potencial para serem apaixonados por matemática deixassem de gostar por conta da ação do professor. Isso que não pode acontecer. Correto. Mas olha, hoje, por exemplo, nós estamos passando por uma situação atípica e ninguém esperava que nós fôssemos viver um momento de pandemia, não é verdade? E quando nós sairmos desse momento, o que menos os alunos vão querer é a atividade informática. É aquilo que a gente fala, sabe, Marcos? Um burnout. Hoje é o que temos para hoje, que são os videoaulas, e a gente tem visto, e aproveitando até para parabenizar o trabalho que os professores têm tido, mas de fato a gente vê que a questão da educação digital, principalmente para o Fundamental 1, digo isso porque não só trabalho na área da educação, como sou mãe, tenho uma filha também no Fundamental 1, não adianta, não funciona. Por mais que a gente vê o esforço do professor, o videoaula, eles se dispersam, os pais também não estão preparados. Há uma série de dificuldades reais que, de fato, a gente não consegue ver o resultado e o engajamento do aluno no aprendizado. A matéria está sendo passada, mas não necessariamente eles estão absorvendo e aprendendo. Então, o que a gente entende como MMP, tá, Marcos? Que vai acontecer uma certa demanda reprimida e os próprios educadores, as escolas, por mais que agora estão investindo recursos na tecnologia, porque é uma necessidade, isso é um fato por conta da pandemia, eles também entenderam que software, que o digital, que essas coisas, elas são boas para fixar um conceito, mas não para introduzir o conceito, que é exatamente o que o material concreto faz. Então, os alunos realmente vão voltar saturados de digital. Quando eles tiverem na mão algo concreto, um material que eles construam um raciocínio lógico matemático, é efetivo o resultado. Então, a mentalidade até dessa questão do o que é tecnologia. A tecnologia não necessariamente tem que estar agregada a um computador. Nós usamos muita tecnologia no desenvolvimento dos nossos materiais. Eu não preciso ter um robô associado a um material para eu desenvolver uma tecnologia em algo diferenciado, em algo concreto. Então, para fazer um desenvolvimento de produtos, há muitos estudos, há muitas ferramentas. Acho que vocês acompanham a gente nas redes sociais, veem, uma hora a gente está na China, uma hora a gente está na Alemanha, uma hora a gente está em Londres. Por quê? Para você desenvolver um material, você tem que usar recursos, tecnologia, estudo. E não necessariamente cada material novo, ele vai ser de algo feito no último ano, por exemplo, né? Você tem aqui conceitos que são milenares, gente, de relação humana e tudo mais. O Piaget mesmo falava da importância de um jogo, por exemplo, no desenvolvimento social que tem entre os alunos, né? O quanto que o jogo faz com que aquilo se torne um evento, se torne uma coisa social, né? E além de você ensinar matemática, que é algo importante, que é algo que ele está desenvolvendo aí, por exemplo, o campeonato que o professor Marcos faz aí. Até torneio, chaveado, competição, top! O quanto que isso desenvolve outras habilidades, não apenas da matemática, o quanto isso que a pessoa desenvolve como ser humano. É o que a gente fala, não interessa se ela tem um objetivo de vida, né? Pode ser humanos e tudo mais, pode ser engenharia. Agora, ele tem que seguir, ele tem que ter toda a liberdade para seguir esse objetivo de vida. E muitas vezes a gente tem contato com alunos que falam exatamente isso. Eu queria ser um engenheiro, mas cara, eu não sei matemática, eu não gosto de matemática. Ao invés de fazer engenharia, eu vou fazer outra coisa, que história talvez, porque não é porque o meu objetivo de vida era fazer história, mas é porque eu estou fugindo.
eu penso que nós não temos o direito de tirar esse gostinho do aluno. Se ele quiser outra coisa, tudo bem, paciência. Mas nós precisamos fazê-lo se apaixonar aí um pouquinho, ou pelo menos perceber a nossa paixão por tudo isso. Sim, mas por exemplo, eu vou fazer português, vou fazer letras. Ainda assim, eu vou ter que dar um troco, eu vou ter que fazer uma conta na minha casa. O dia que eu reformar minha casa, eu vou ter que saber se vai... Independente do que eu vou fazer na vida, eu vou precisar usar alguns raciocínios básicos de porcentagem e de contas. Isso é pra vida, né? E esses tipos de materiais, eles desenvolvem essas competências, independente se eu vou seguir uma carreira naquilo ou, enfim... Mas é necessário a habilidade, é desenvolver a competência, na verdade, né? Com certeza. E tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó, quem não muda, dança. Uhum. Você tem ali aquela palavra em destaque, né? A mudança. Quem não muda, dança. Nós precisamos, nesse momento, e acho que como professores, entendemos que talvez ser realmente um camaleão didático. Meu Deus. Em uma turma eu vou precisar aplicar de uma forma, em outra turma eu vou precisar aplicar de outra forma. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre os alunos que fazem estágio em matemática comigo, mas só um detalhe, é uma pergunta que os alunos fazem. Professor, por que a aula para as mesmas turmas, os exemplos são diferentes? Porque às vezes aquela turma precisa de um exemplo mais profundo que o outro. Então você não pode pensar que a aula vai ser igual em todas as salas, né? Meu irmão mais velho, ele tem uma frase que sempre mexe comigo. Ele falou assim uma vez para mim. Tem muito professor que tem 20 anos de experiência, ou melhor, tem 20 anos de carteira assinada, mas só tem 1 ano de experiência. Porque ele fez o planejamento do primeiro ano e ele repetiu pelos 20 anos de carreira. Verdade. E já outros professores têm 5 anos de carreira, mas ele tem 5 anos de experiência, porque cada ano ele mudou um detalhe, ele alterou, ele cresceu, ele melhorou a sua percepção de mundo. Isso faz com que a gente entenda que o tempo de carreira não pode nos influenciar negativamente, pelo contrário, tem que nos ajudar a sempre estar renovando. Eu sou fã de uma professora do Estado, a professora Fátima. Ela já é professora há muito sempre do Beatriz, lá onde a gente trabalha. Mas ela sempre está disposta a aprender. Sempre. E isso é muito legal. Quando ela me vê carregando lá o material da MDP, ela dá uns 10 minutos, ela vai na minha sala. E aí, como você está fazendo isso aí? Como você está usando? Beleza. Aí passa uma semana, ela fala, vou usar esse negócio aí. E isso é bacana, tem que usar, tem que ter... a gente tem que envolver os outros colegas para que a gente possa fazer isso. E são muitas coisas que aparecem no nosso dia a dia hoje e no vocabulário do professor, né? Nós ouvimos aí as TICs, os AVAs da vida, né? Os ABEAs, o ambiente virtual de aprendizagem. Nós vemos aí a situação das competências, de habilidades, e precisamos dominar tudo isso, entender tudo isso e perceber a importância de tudo isso para o aluno, fazer a significância de tudo isso. E é hora, eu acho que acredito que esse é um momento especial para repensarmos a nossa prática. É o tempo para repensarmos a nossa prática. Nós vamos agora poder fazer, e um professor de matemática e todas as outras matérias vai ter a oportunidade agora de peneirar exatamente só o que é extremamente necessário para poder fixar na cabeça do aluno. O problema é que, assim, hoje, na cabeça do nosso aluno e na cabeça dos pais dos nossos alunos, nós temos muito mais rede social do que equação. Você vai gastar muito mais tempo fazendo ali criando talvez um personagem para que o mundo possa seguir, do que realmente aprendendo algo novo. E digo mais, tem uma frase uma frase famosa que diz assim, ó, há muito mais nas mãos dos nossos alunos hoje do que nas nossas até hoje. Sim. Essa frase é bonita, mas é minha mesmo. Eu só chamei a atenção para vocês perceberem. Então, assim, há muito mais. O aluno hoje ele está no celular e ele está conferindo se o que você está falando realmente bateu. Realmente é verdade. Eu vou contar para vocês uma experiência que aconteceu. Eu tinha um certo medo, Thalita, de um material da MMT. Qual?
Ah, não tinha contado, vou contar agora, vou mostrar. Essa é outra novidade, vamos saber. Ai, da prancha por causa dos alfinetes. Esse aqui, eu tinha medo por causa do alfinete. Eu falava, rapaz, isso vão vai se matar. O aluno vai furar o outro e como é que vai ser e tal. E aí, na primeira vez que eu usei, antes de usar a prancha, eu já havia utilizado outros materiais da MMP. Então, eu já tinha feito o jogo com as 4 operações, já tinha feito das divisões, né, de multiplicação do produto 1, 2 e 3, com a turma também. Então, eles já conheciam o material. Quando eu cheguei com essa atividade, eu fazia assim, ó, colocava a equação na lousa, e na verdade, eu projetava a equação na lousa, né, e eu falava, vou passar o slide e o cronômetro. 2 minutos para você fazer aí o seu gráfico. Então, da equação do primeiro grau era fácil, né? Eles viam, da função do primeiro grau era fácil. Eles viam, beleza, aí fechou. Quando foi para a equação do segundo grau, rapaz, e acho que o vértice, e como é que vai ficar? Como é que vão as raízes? E aquilo ficou tão legal, depois eu acabei aumentando para 3 minutos ali, para eles conseguirem fazer. É lógico que isso requer um planejamento. Você não vai colocar qualquer número na sua função. Você vai colocar valores que o vértice dê valores inteiros, que as raízes sejam inteiras, para que ele possa fixar o formato do gráfico, a mudança que causa o sinal do A, do B, do C. Olha que eu consegui explicar a mudança do sinal do B, da função do segundo grau, no primeiro ano do médio. É algo que realmente você toca ali, lá no cálculo. Ah, não, é a inclinação da reta tangente a esse ponto. E a dificuldade que eles têm com isso, entender isso. Mas quando você usa o material concreto, você chega tão longe, e como eu já tenho essa noção de o que é necessário no ensino superior, isso me fez ter essa situação. Nossa, olha a pergunta que surgiu. Por quê? Logicamente, eu toquei nesse assunto a partir de uma pergunta que surgiu, né? Logicamente, não são todos os alunos que vão chegar nesse nível, gente. Não estou falando que agora toda a sala sabe isso, não. Mas alguns alunos que são mais interessados, eles realmente vão conseguir, né? Isso é importante, você tem que estar preparado. O que desenvolve, né? O que desenvolve é muito legal. Eles fazem perguntas mais pertinentes, mais coerentes. Então, você vê que às vezes, uma coisa, eu queria ver se você também teve essa impressão no início, Marcos, porque a gente escuta muitos depoimentos de professores que falam assim: olha, eu não vou usar um material concreto porque eu tenho muita coisa para passar na apostila. Nossa. E eu vou perder tempo. Então, eu não tenho tempo para acrescentar um material desse, porque, os alunos fazem barulho, fazem bagunça, eu vou perder tempo. O que a gente tenta explicar? Eu queria saber, você que usa no dia a dia, se isso é real, né, mesmo? Porque a gente já tem visto alguns professores falando, mas tá você aí que utilizou e sabe dizer. No começo, dá uma angústia no professor, de ver que fala, meu Deus do céu, né? Os alunos estão todos alvoroçados, fazem os grupos e fazem o jogo, parece que tá brincando. Mas logo depois que o professor introduz o material e depois coloca o conceito, as perguntas, eu lembrei disso porque você falou de uma pergunta mais pertinente, as perguntas dos alunos elas se tornam mais pertinentes, porque eles entenderam o conceito e quando você passa o conteúdo de fato, eles começam a linkar com aquilo que eles construíram no concreto, você já prepara o cérebro da criança, até com as substâncias, pela neurociência, e ele consegue absorver o conteúdo, e aí sim, o professor consegue depois andar mais rápido. Então ele investe um tempo para você construir a base e depois ele consegue deslanchar mais. Você conseguiu perceber isso? Teve dificuldade no começo? Como é que foi? Thalita, eu costumo dizer, nas palestras que eu faço, eu também faço capacitação de professores, né? Então, algumas associações aqui do estado de São Paulo, eu já visitei capacitando tanto os professores do ensino fundamental 2 do médio, quanto do fundamental 1. Eu costumo, uma frase eu repito em todas elas, eu digo assim, o processo deve ser das mãos ao papel, e do papel para as mãos. Nossa, vou anotar isso, Marcos, sensacional. Gostei disso. Cadê o papel? Um post-it aqui, daqui a pouco eu pego um papel. Eu normalmente fico com um papel na mão. Olha só, das mãos ao papel e do papel para as mãos. Perfeito. É cíclico.
e ajuda o aluno a conseguir entender. Eu vou voltar ao exemplo que eu citei no começo, que foi da prancha trigonométrica. Quando eu vi a prancha, que meu olho brilhou, eu queria muito que chegasse aquele momento da matéria para eu poder usar. Porque eu queria muito que eles usassem. E eles usaram. E eu deixei de fazer os exercícios, são muitos exercícios, eu deixei de fazer os exercícios com o uso da prancha. Até que certo dia, um aluno falou assim para mim: professor, não sei porque eu estou trazendo a prancha, eu não preciso mais dela. Eu falei, era isso que a gente estava esperando. É isso. No momento que o aluno não precisa mais da prancha, é porque ele aprendeu o que está na prancha. Então ele não precisa mais construir. Aquilo ficou tão simples que ele não precisa mais fazer. Ele não precisa usar 100 vezes, contanto que as vezes que ele use seja eficaz e ele aprenda e não decore. E aí o outro exemplo é sobre isso aqui. Eu falo mais de ensino médio porque é o ambiente que eu estou dando aula, né? Aos outros ambientes eu faço capacitações, eu recebo feedbacks, mas é diferente do local que você está dando aula. Eu dou aula para o médio e para o superior, então isso aqui que eu estou falando é que realmente aconteceu. No caso do tempo na escola pública, quanto aos gráficos, no primeiro momento, demora mesmo. Tá? Vou dizer para você que demora. Para fazer a função do primeiro grau, demora. Mas depois, a do segundo grau já é mais fácil. E aí, acreditem, a partir do momento que eles estão utilizando material concreto, eles conseguem fazer a função exponencial, eles conseguem ter a noção da função logarítmica. Legal. Diante desse material. É claro que eles vão colocar muito mais alfinete para conseguir chegar na curva, como estamos a curva que nós conhecemos ali no gráfico, né? E isso não impede o professor de também utilizar um material digital, de fazer uma projeção, para de fazer fixar. Mas por que não fazer uma parceria entre tudo isso? Eu acredito que, Thalita, não vamos ter como utilizar o material da MMP para passar ali todas as aulas do ano. Não é esse o objetivo. Eu acredito que nós precisamos planejar para usar no momento certo. Sabe, se você está com a fome de almoçar e começa pelo pudim, não vai dar certo. Porque não vai ter pudim para todo mundo. Quem está falando aqui sou eu. Minha esposa faz um pudim muito bom. Minha mãe fazia um pudim muito bom, ainda faz. Cara, eu gosto do negócio. Eu não posso começar pela sobremesa. Eu vou começar e eu vou planejar o momento certo para a sobremesa. Então a mesma coisa tem que ser aqui no nosso caso. Então eu vou usar o MP até um certo ponto. Depois eu vou para o exercício. Ou ao contrário, eu vou fazer o exercício, depois eu vou utilizar o MP para ele perceber qual a função daquilo tudo, né? Isso é bem legal. Sim. Pessoal, vou pedir uma coisa para vocês que estão nos assistindo aqui ao vivo. Quiser fazer alguma pergunta, né? Escreva aqui nos comentários e aqui até o final do vídeo a gente vai responder. O Marcos também está vendo as perguntas aqui, a gente consegue responder para vocês se vocês querem falar sobre alguma coisa. Algum assunto específico que a gente não abordou, coloca nas perguntas que a gente consegue falar para vocês, tá bom? Uma coisa que eu acho legal, né, igual você falou, das mãos pro papel para as mãos. O que faz muita diferença também é o momento de você introduzir o material. Porque se você muitas vezes explicou na lousa o conceito e depois você aplicou o material, não tem o mesmo efeito, o mesmo resultado de a criança, o aluno, pega o material primeiro, usa livremente, sem você ainda introduzir um conceito, para ele vai começar a se agitar, vai começar a se animar. Então, você já consegue, de alguma forma, preparar o cérebro dele, porque nessa animação, nessa agitação, ele libera substâncias que já preparam o cérebro para algo novo. Então, ele fica mais aberto ao conteúdo que ele vai receber. Então, você começar algo, colocando o material, aí ele não vai saber já usar o material direito, porque ele não sabe o conceito por trás, mas ele já vai começar a fazer o quê? As inferências. Ele já vai começar a mexer, brincar, já vai se agitar, aí ele já vai ver que tem algo novo. Aí sim, num segundo momento você aplica o conhecimento matemático, você explica a matéria, e aí sim você volta para o material, depois que ele já usou livremente, você explicou, aí ele já vai fazendo as relações, já preparou o cérebro dele para o aprendizado, e aí você vai e continua mais um pouco do conteúdo usando o material. Depois você vai usar outras metodologias de fixação,
software é muito bom para isso, exercícios na lousa do tradicional, mas você já fez a etapa, segundo até a neurociência, que é uma etapa efetiva no aprendizado da criança. E como que você faz isso? Faz sentido isso que a gente está falando? Você tem visto isso na prática? Da ordem, né? A ordem dos fatores, nesse caso, faz a diferença no aprendizado. Faz sim, faz toda a diferença. E me lembro, enquanto você estava falando, eu me lembro que a minha prática lá ao chegar no Colégio do Estado, por exemplo, eu pego ali vários materiais, coloco em cima da mesa e vários deles começam. Professor, o que é isso? O que a gente vai fazer? Eu falo, na segunda aula, porque nós temos dobradinha. Então, na segunda aula é que nós vamos usar. Então, aquilo já está mexendo com eles, né? Então, isso é importante. E lá no meu Instagram tem uma experiência que eu fiz bem bacana com o pessoal do UNASP, do segundo ano, no ano passado, que eu os levei para testar um material novo. Recebi um material, aí eu estava testando. Ah, isso aí. Eu vi a foto. Calcular a área do cone desse jeito, ficou bom demais, rapaz, olha só. Ficou demais. Mas a área foi bom, ficou bonito, chamou a atenção. Mas quando eles encheram 3 cones, e deu feliz. Encontraram o volume do cilindro, rapaz, eles ficaram fascinados. Professor, por que isso? Aí a gente foi explicar que a base é a mesma, que a altura é a mesma. E aí eles foram olhar a fórmula e a fórmula fez sentido. Não vão esquecer nunca mais. Dá uma olhada na fórmula do volume do cone. Não tem como você achar que todo mundo vai aprender aquilo de vez. Mas a partir do momento que eles usam o material, que eles têm essa experiência, eles podem, com certeza, guardar algo especial para a vida. Por que eu deixei isso gravado lá no meu Insta e foi um momento especial? Pela felicidade que eles estavam. Mais um momento sobre o medo que a gente tem, eu pensei, cara, eu vou levar esses alunos lá para fora. Vai ter água, eles vão jogar água no colega. Ao longo do segundo ano, isso não vai dar certo, mas eu não posso deixar de tentar. Rapaz, não teve um que jogou água no colega. Eu fiquei pensando, só eu que pensei isso, não é possível. Né? E eles fizeram ali a atividade. Depois nós voltamos, né? Nesse dia foi uma aula só, eles fizeram essa atividade. No outro dia nós fomos para a sala e aí eu levei os materiais, eles foram fazendo as planificações e tal. Bem bacana. E aí eu vou entrar com esse material, vou introduzir um conceito interessante, que foi a forma de dizer isso ao ensino superior. Eu hoje tenho o prazer de dar aulas na faculdade que eu me formei. Legal. Eu me formei em matemática no UNASP e hoje eu sou professor do curso de matemática do UNASP. E no ano passado eu tinha a matéria de geometria euclidiana 2. E uma das partes da geometria euclidiana 2 é exatamente introduzir o cálculo com sólido geométrico. Então eu levei esse kit também para a sala, dividi a turma em grupos, e cada grupo precisava elaborar uma questão. Observe que agora era o olhar do professor sobre o material, elaborar uma questão utilizando aquele material que estava nas mãos. Eu fiz a reflexão com eles para dizer o seguinte: agora pensa, responder essa questão com esse material nas mãos ou sem esse material nas mãos? Entenda como fica. A gente não tem nenhum número escrito no material, mas a partir do momento que ele enxerga essa relação ali, que vira algo tátil, isso faz com que o aprendizado seja muito mais fácil. E aí um dos alunos falou assim: professor, sem o material, o nível da minha questão era difícil. Com o material, o nível da minha questão beira o ridículo. Que legal. Eu acho que a parte ali, logicamente, são futuros professores, e isso me deixa feliz, por saber que eles estão entendendo que sair do comum, sair do mesmo, pode ajudá-los, né? Porque, na verdade, eu penso sempre numa relação com o videogame, por exemplo. Quando eu era muito pequeno, eu sou de 84, então eu vi meus irmãos ganharem um videogame. Eles tinham um videogame, se eu não me engano o nome era Atari, que era uma alavanca e tinha um botão na frente, é isso? E ali eles brincavam. E hoje em dia, né, nós estamos falando aí de alguns anos depois, hoje em dia o controle do videogame é algo que realmente você quase precisa de um curso para aprender a jogar o videogame.
Eu tenho uma certa dificuldade, eu brinquei com meus filhos, eles não vão saber jogar isso. E claro que eles sabem jogar. E aprendem a jogar antes de aprender a ler. E assim, tudo isso aconteceu na mudança de um videogame. Um exemplo que eu estou falando da nossa sociedade. Sim. Agora, a educação mudou o quê? Nós podemos inovar como? Podemos ser atraentes a ponto de o aluno preferir estudar matemática como? Nós precisamos vencer essa batalha. Perfeito. Eu acho que essa coisa que você falou, na hora que mostra para o aluno, né, o momento que ele vê a diferença, é aquele efeito que o aluno, que a sala inteira faz assim, ó. Que a turma toda fala, né? Show de bola. Uma coisa bacana, assim, se você perguntar para um grupo de pessoas, você gosta de matemática? Se a resposta for sim ou não, a maioria das respostas que for sim ou não, vai ter a mesma justificativa. Se eles gostam, é porque o professor era bom. Se eles não gostam, é porque o professor era ruim. Perfeito. Ou seja, a resposta do seu aluno, se gosta de matemática ou não, provavelmente vai estar ligado com a sua forma de agir em sala de aula. Eu já tenho escutado muito assim, professor, olha, eu até gosto do senhor, mas sua matéria não é fácil não, hein? Não é fácil não. O senhor, eu vou assistir sua aula, então tá bom. Então, até vou pensar em torcer pro Bahia. Mas ontem, por conta do feriado que estamos vivendo aqui em São Paulo, né? Eu falei para os alunos, olha, hoje eu tô triste, vocês poderiam mandar assim uma série de hashtags eu torço pro Bahia, e aí eles fizeram isso, printaram, mandaram para mim na brincadeira. É bem legal aí. Tem uma coisa interessante que é assim, o professor, está nas mãos de nós, professores, transformar aquilo que é impossível em possível. Sabe? Primeiro nós vamos fazer o que é básico, e nós vamos subindo de nível, até que ele alcance o que é realmente possível. Isso vai precisar da nossa criatividade, isso vai precisar do nosso envolvimento, da nossa paixão por isso que estamos fazendo, e gostar daquilo que faz, né? É muito ruim você ser atendido por alguém que não gosta de fazer aquilo. Exato. Você vai num lugar, você está percebendo que a pessoa não está gostando de fazer aquilo, é complicado. Para até passar aquele momento demora, né? E a gente vê, né, que pegar presentes a cada aula que vão encontrar com nossos alunos. Muitos professores, eles têm esse brilho no olho porque entende não só sua responsabilidade, né, perante a sociedade, mas também o propósito no qual rege a sua vida. E é muito bom quando a gente vê pessoas que entendem. Uns, é assim para todo, né? Não é só para professor, é para qualquer profissão. Uns querem estar ali para pagar suas contas e encaram isso como um emprego como qualquer outro, mas eu vejo que professor, ele precisa ser diferente, muito mais vinculado a chamado, porque essa questão de você ser um mentor de alguém, você ser um professor de alguém, você realmente tem essa capacidade de transformar vidas. Eu, por exemplo, olho para o meu passado, quando eu fui aluna, os meus professores me marcaram realmente para a vida. Muito do que eu sou hoje foi ali nesses anos em que eu estava numa escola, foi as pessoas nas quais eu convivi. Então, essa responsabilidade, claro que a educação vem dos pais, mas, gente, tem o mundo real e tem o mundo ideal. Nossos filhos, eles ficam a maior parte do tempo, muitas vezes, numa escola. E se a gente pega pessoas apaixonadas por aquilo que fazem, que buscam esse degrau, igual você comentou agora, de excelência, poxa, que pessoas que a gente está criando para a sociedade? Poxa, pessoas mais preparadas, pessoas com esse senso de valores mais aguçados. E quando a gente pega alguém que não entende que é um chamado, que é algo muito além do que eu fazer o meu trabalho, que é passar essa matéria que eu preciso para receber um salário. São vidas que eu e você, eu me incluo também nisso, porque eu sei que o material da MMP, ele ajuda a transformar também a educação. E quando a gente acorda pela manhã, é isso que a gente pensa. Poxa, como que eu consigo, assim como você... Que de forma que eu consigo fazer uma aula diferente, eu não posso privar o aluno de conhecer o outro lado da matemática. A decisão cabe a ele, mas eu vou fazer a minha parte. Não é diferente daqui. De que forma que eu vou conseguir transformar, no caso, né, a matemática mais fácil para fazer essa diferença.
De que forma que a gente consegue transportar esse brilho no nosso olho para que os outros profissionais da educação entendam que a gente faz o que a gente faz não pelo dinheiro, mas sim pelo propósito. Porque a gente acredita no material, a gente sabe o potencial no qual ele tem, e por isso, por sermos apaixonados, a gente vende, a gente é o contrário, né? Então, essa equação também do entender o porquê que eu aplico um material, do potencial desse material, de como eu buscar ser um professor excelente, de eu desenvolver essas outras habilidades e competências, é algo que faz a diferença, sim. Eu vou repetir aqui uma frase de minha mãe. Como eu disse, minha mãe também é uma educadora, né? E quando eu estava fazendo ainda o curso de matemática, ela falou assim para mim: Marcos, um erro de um médico, às vezes, pode destruir uma vida. Mas um professor que erra, ele pode acabar com uma geração. Isso aí. Então, assim, é um peso muito grande quando a gente entra para trabalhar, para dar aula, para ministrar aula. E eu gosto de coisas diferentes, coisas novas. Eu me envolvo, assim. Já dei aula, por exemplo, já gravei aula para o EAD. Hoje eu não sou mais professor do EAD, mas já gravei aula para o EAD. E, gente, eu não imaginava que dava tanto trabalho a parte do preparo dessas videoaulas. A gente fazia ali o prompt, né, para a gente conseguir ler no teleprompter e tal. E esse preparo dava muito, muito trabalho. Acho que eu gastei muito mais tempo preparando do que gravando. Eu só não gravando foi tudo certo, mas para preparar deu muito trabalho. Mas isso foi tão bom para mim que agora, nessa bendita pandemia que estamos vivendo, eu não tive tanta dificuldade para me adequar a esse ambiente de sala de aula. Que é a realidade dos professores agora, é exatamente essa. Olha, eu tô vendo tanta frase legal que você tem compartilhado com a gente, que eu só acho que você deveria pensar na possibilidade de escrever um livro, porque ia ser muito legal. Não, todas essas coisas que você falou aqui... Quando eu faço as capacitações, algumas pessoas já pedem aí eu escreva um livro. Vamos ver, quem sabe. Fica a dica. Fica a dica porque realmente E tô devendo aí o artigo para o meu orientador, então eu não posso ousar escrever nenhum livro antes de publicar o artigo para o professor Hélio. Não, mas é muito legal, porque exatamente esse conteúdo, a gente vê, né, a gente falou tanto aqui de propósito, né? E o quão importante é a gente também viver o nosso propósito, levar aquilo que a gente tem de melhor e... O professor Marcos Nunes aí tem mostrado aí que tem muito para acrescentar para a gente, muito para colocar em um livro, com certeza. Professor, fica a recomendação aí, né? Quando você lançar esse livro, me avisa porque eu estou interessado em ler. Estaremos lá na inauguração. Bom, nós estamos já com quase 1 hora aqui de transmissão, não parece, a conversa foi tão gostosa que está fluindo, né? Mas realmente agora a gente vai ter que ir para as considerações finais, né? Se quiser comentar alguma coisa especial aqui, né, dar um resumo. E eu achei que a frase muito marcante que você falou a matemática, né, vai das mãos para o papel e depois ela vai do papel para a mão e depois você não precisa mais do papel, né, você precisa mais do concreto, do material concreto, uma vez que você já entendeu, já visualizou, já aprendeu. E isso para mim foi muito marcante, foi uma coisa assim que de anotar e colocar nas... Aqui, ó. Eu fico feliz porque quando eu pensei quando eu faço a palestra, eu falo essa frase exatamente antes de eu citar a MMT. Legal. Então, eu falo essa frase e logo depois eu cito a MMT. Eu acho que nós, como professores, nós precisamos não deixar essa chama da paixão pelos números acabar. Tem muita gente para falar que a matemática é chata e que não vai levar para nada. E tem muita gente para aprender, para ensinar coisa, diz que é difícil, mas quem falou que a vida é fácil, não é verdade? Tanta coisa difícil que a gente tem que passar, inclusive alguns conceitos de matemática. Eu costumo levar meus alunos a toparem os desafios. Alguns vão conseguir? Sim. Outros não. Mas não tem problema, a gente ajuda até que eles consigam. E é esse que o recado que eu gostaria de deixar aí para essa galera, para os apaixonados pela matemática, que com certeza seguem aí a MMT. Queria agradecer pelo empenho de vocês em terem melhorado cada vez mais o material. A gente percebe isso, e eu, como
como alguém que usa o material e tem o contato de vocês, eu sempre entro em contato, falo, esse foi legal, isso aqui, tem que tal assim? Eu brinquei com a Thalita outro dia que até a mudança na caixa é perceptível, você muda a embalagem, o aluno já quer usar, ele está esperando para chegar o dia que ele vai usar esse bendito material colorido aqui. O que é isso, meu pai? Meus filhos falam. E a gente só consegue mudar graças a pessoas como você que nos ajuda, que nos dá esse feedback, isso aqui dá certo, isso aqui, se você melhorar dessa forma é melhor. Por quê? A gente tem muitos contatos com os educadores, mas nós não estamos de fato ali no dia a dia na sala de aula. Então não tem ninguém melhor do que o professor, do que o aluno. As nossas filhas usam o material, mas o professor, que é muito importante esse retorno para nós. Isso aqui tá muito bom, mas dá para você ainda melhorar aqui. E é claro, a gente já coloca como sugestão de desenvolvimento e a gente aprimora isso. Essa semana, não sei se o César comentou na live de terça, chegou alguns materiais decorrentes até a todo o trabalho que a gente fez. A gente fechou uma parceria e vai desenvolver, vai fabricar alguns produtos fora. E chegou as nossas importações. Marcos, quando eu te mostrar as balanças que todo mundo tem pedido por conta da BNCC, a gente tem balanças agora para o aluno, balança numérica. Tá uma coisa de louco, as frações em clique. Aliás, vocês vão ficar loucos quando vocês verem o que a gente está aprontando para vocês. Diagrama de Venn. Na terça-feira eu só vou mostrar as novidades, tá? É só o que a gente trouxe aqui, lançamento deste ano, só o que já chegou e a gente já vai colocar aqui para o pessoal de relacionamento já poder atender vocês, porque uma coisa mais legal que a outra, a gente vai fazer um conteúdo exclusivo sobre isso. Dos lançamentos. E vale a pena você acompanhar a gente também na terça, viu, Marcos? Porque vai ter umas coisas bem legais. Já vai te dar ideia. Você fala assim, gente, não acredito que eles fizeram isso. Show de bola. Marcos, obrigado novamente por tudo. Para nós é uma honra, é um prazer. É muito mais que um professor, você para nós é um amigo e um parceiro, porque a gente entende o teu coração e o teu propósito, a gente vê a excelência que você desenvolve o teu trabalho. Então, eu já digo também pelo César, porque converso muito com ele, somos fã Deixa eu falar. do seu trabalho. Somos fã do seu trabalho, agradeço de coração aí e conta com a gente. Para o que precisar, de que forma que a gente puder transformar a matemática mais fácil, fazemos o que fazemos porque amamos e acreditamos. Então, conta com a MMP que a gente quer estar junto aí para ajudar a facilitar o seu trabalho, de realmente mostrar esse lado da matemática, que a matemática pode ser legal, que a matemática não é a coisa mais fácil do mundo, mas é algo aplicado, algo que a gente usa para a vida, algo que a gente faz com que o nosso cérebro realmente seja diferenciado na questão do raciocínio. Então, a gente está aqui para transformar alunos, pessoas diferenciadas, pessoas que realmente vão se destacar pela forma no qual elas desenvolvem essas habilidades. Eu que agradeço aí o convite, para estarmos juntos aí, passar um pedaço dessa tarde conversando sobre algo tão legal que eu gosto tanto, que é a matemática. Agradeço aí ao NASP, que disponibilizou a maioria dos materiais que eu tenho aqui, outros são meus mesmo, que eu já tenho de vocês, isso é bem bacana. E eu acho que essa parceria vai longe aí, nós vamos poder aí colher muitos frutos e ver muita gente aprendendo coisas muito legais. Eu fico muito feliz de ver meus filhos crescendo e utilizando os materiais de vocês já evoluindo, tá? Que Porque, legal. por exemplo, as fichas sobrepostas, quando eu conheci, era uma coisa, hoje é outra coisa totalmente diferente. Aliás, o comentário, essas fichas sobrepostas, né? Nós mudamos ela numa das viagens que nós fizemos. A gente viu que dava para fazer melhorias e o desenho foi nacional, tá? Essas fichas sobrepostas foi invenção da MMP, isso foi criação nossa, né? A gente sentou aqui com a equipe e fez essa ficha sobrepostas do jeito MMP, com os recursos para a gente poder evoluir, né? Isso aí quer dizer, a gente comentou lá atrás, né? Não tem tecnologia? Tem tecnologia sim, porque isso aqui foi uma coisa que nós fizemos aqui com criação nacional. Então é isso, estamos juntos. Marcos, obrigado. A Rede Adventista também quero agradecer. Igual eu falo, tenho uma dívida de gratidão com a rede, porque sou fruto, né, daquilo que vocês vêm plantando com tanta excelência, com tanto amor, daquilo que vocês acreditam, eu posso ver hoje na minha vida,
que vale a pena esse trabalho, esse esforço é muito além do ensino, né? Até é um slogan que vocês usam e isso é real. Então eu vejo, né, o quanto que isso mudou a minha vida, essa forma que vocês têm de trazer a educação a sério e muita questão de princípios também. E se hoje eu sou alguém que faço a diferença na educação no Brasil, é porque eu tive uma base muito abençoada através da Rede Adventista. Então aí minha gratidão, meu muito obrigado, sou uma fã de vocês. E é por isso que eu fiz questão de trazer a Thalita aqui hoje, acompanhar a gente na live, né? Porque a Thalita é aluna da Rede Adventista, eu sabia que ia fazer muito mais parte aqui, ia contextualizar bastante aqui todo o estudo que ela teve, tudo que ela aprendeu. Bom, na descrição do vídeo aqui, ou acima ou abaixo, onde vocês estiverem, vai estar sobre o Marcos Nunes, tá? Ele tem aqui o Instagram dele, Twitter, Facebook. Acompanha ele também, porque o que ele publica é muito legal. É muito legal mesmo. Inclusive, no canal do YouTube dele, tem lá ensinando a usar os nossos materiais, porque realmente a gente fala a mesma língua e nós aqui somos apaixonados pelo que fazemos, né? E ele também, como a gente, né? E acabou aqui trabalhando junto, fazendo uma coisa que estamos na mesma direção. E por isso eu agradeço muito, Marcos, por ter aceitado esse convite aí, por estar com a gente hoje, ceder do seu tempo, que eu entendo que o nosso tempo é a coisa mais preciosa que nós temos, né? E assim é igual para todo mundo. Não interessa quanto de estudo você tem, o seu dia tem 24 horas e ele cedeu aí mais de uma hora de transmissão, mas muito mais de tempo de preparo, de conversar com a gente. Você não sabe há quanto tempo que a gente está... antes mesmo desse momento aqui, a gente está preparando isso. E obrigado por ceder esse tempo mais uma vez pra gente. Que venham outras. Marcos, beijos. Obrigada. E realmente acredito que juntos nós podemos fazer diferença na educação do Brasil. Isso aí. Aguardo você no próximo vídeo. Tchau, pessoal.